Olá, meus queridos ouvintes. Vocês já sentiram um desejo tão forte que sabiam que era errado, mas não conseguiam resistir? Aquela sensação que faz o coração disparar, o sangue ferver e a mente lutar contra o que o corpo quer? Hoje vou contar uma história que vai mexer com vocês. Uma história sobre escolhas, tentações e os limites que às vezes cruzamos sem perceber. Então se ajeitem, peguem um café e venham comigo para uma pequena cidade litorânea no Brasil, onde o vento sopra segredos e as paixões proibidas dançam sob o sol da primavera. E claro, se gostarem da história, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que acharam. Vamos lá? Meu nome é João, tenho 34 anos, sou arquiteto em São Paulo. Minha vida, pelo menos à primeira vista, parece perfeita. Tenho uma esposa incrível, a Ana, de 32 anos, que equilibra com maestria o trabalho e a família. Nossa filha, Luísa, de 5 anos, é uma pequena tempestade de energia, com olhos curiosos e um jeito travesso que faz meu coração derreter. Vivemos num apartamento moderno, no coração da cidade, com janelas que refletem as luzes dos arranha-céus e uma rotina que, embora corrida, sempre pareceu suficiente. Mas às vezes, mesmo com tudo isso, sinto um vazio que não explico, como se algo dentro de mim estivesse procurando por mais, algo que eu nem sabia que queria. Era setembro, o início da primavera no Brasil, e decidimos aproveitar o feriado prolongado para visitar a cidade natal da Ana, uma pequena cidade litorânea cercada por florestas tropicais e praias de areia branca. O lugar era um contraste gritante com São Paulo, o ar puro, o som das ondas quebrando ao longe, o cheiro de sal misturado com o perfume doce das flores. As ruas de paralelepípedos levavam a casinhas coloridas e o vento da primavera soprava leve, carregando o som de risadas e músicas de um festival local que acontecia naquela semana. Era o tipo de lugar que fazia você querer desacelerar, respirar fundo e esquecer o caos da cidade grande. Chegamos numa manhã ensolarada, com Luísa grudada na janela do carro, apontando para cada coqueiro e passarinho que via. Ana estava radiante, contando histórias da infância dela enquanto dirigíamos pela estrada sinuosa que cortava a floresta. Você vai adorar, João. Aqui é onde eu cresci, onde tudo é mais simples, mais verdadeiro, ela disse, apertando minha mão. Eu sorri, sentindo o calor da palma dela contra a minha, mas confesso que minha cabeça já estava vagando, imaginando como seria passar uns dias longe das reuniões. Quando chegamos à casa dos pais da Ana, uma construção de tijolos com um quintal cheio de árvores frutíferas, fomos recebidos com abraços calorosos e uma mesa farta. O festival de primavera estava em pleno andamento e a casa estava cheia de parentes, vizinhos e amigos. O cheiro de pão de queijo quente, feijoada e suco de maracujá preenchia o ar, misturado com o som de violões e risadas. Luísa correu para o quintal, perseguindo borboletas, enquanto Ana se jogou na organização, ajudando na cozinha e conversando com as tias. Eu, como sempre, assumi o papel de genro prestativo, servindo drinks, carregando cadeiras e trocando histórias com os primos da Ana. Foi aí que eu as vi pela primeira vez desde que nos casamos. Sofia e Clara, as primas de Ana. Sofia, de 28 anos, era como uma brisa de primavera. Jovem, vibrante, com olhos castanhos que pareciam brilhar sob o sol. Ela era costureira, trabalhava em casa. Naquele dia, ela usava um vestido leve, de tecido verde água, que abraçava suas curvas de um jeito que parecia desafiar a gravidade. O decote sutil deixava entrever a pele bronzeada e cada movimento dela parecia uma dança, com o cabelo longo e ondulado, balançando ao ritmo do vento. Quando ela me cumprimentou com um abraço, senti o perfume doce de jasmim e algo mais, algo que fez meu coração acelerar por um segundo a mais do que deveria. Clara, por outro lado, tinha 38 anos e uma presença completamente diferente. Ela era casada, mãe de 2 filhos pequenos, mas o marido, um pescador chamado Mateus, passava longos períodos no mar. Clara tinha uma beleza madura, com a pele morena reluzindo sob o sol e olhos profundos, que pareciam carregar histórias não contadas. Ela usava um vestido simples, de algodão azul, que mesmo sem intenção, quando ela sorriu para mim,
Segurando uma bandeja de doces caseiros, havia uma calma em seu olhar, mas também uma faísca de algo que eu não consegui decifrar. João, faz tempo que não te vejo. Como está a vida na cidade grande? Ela perguntou, com uma voz suave que parecia acariciar as palavras. Passei o dia ajudando com os preparativos do festival, mas não conseguia tirar Sofia e Clara da cabeça. Era como se, de repente, eu estivesse mais consciente da presença delas do que deveria. Sofia estava em todos os lugares, rindo com as crianças, ajudando a decorar o palco do festival, o vestido esvoaçante revelando ora um ombro bronzeado, ora a curva delicada da cintura. Clara, mais reservada, ficava na sombra das árvores, conversando com as tias, mas cada vez que nossos olhos se cruzavam, eu sentia um calor subir pelo peito, como se ela pudesse ver através de mim. As ruas da cidade se encheram de barracas coloridas, luzes penduradas entre os coqueiros e o som de samba ecoando por todos os lados. Ana estava no centro de tudo, dançando com Luísa nos braços, o rosto iluminado pelo entusiasmo. Eu me juntei a eles por um tempo, rindo enquanto Luísa tentava imitar os passos de dança da mãe. Mas então, Sofia apareceu, segurando um copo de água de coco gelada. Toma, João, tá quente hoje, ela disse, estendendo o copo. Nossos dedos se tocaram por um instante e eu senti um choque, como se uma corrente elétrica tivesse passado entre nós. O vestido dela, agora iluminado pelas luzes do festival, parecia ainda mais fino, deixando entrever a silhueta de seu corpo. Quer dançar? Ela perguntou com um sorriso travesso. Eu hesitei, olhando para Ana, que estava distraída com Luísa. Claro, por que não? Respondi, tentando soar casual. A música estava alta, Sofia dançava com uma leveza que me hipnotizava, os quadris movendo-se em sincronia com a batida, o vestido subindo ligeiramente a cada giro, revelando as coxas bronzeadas. Nossas mãos se encontraram no ar e por um momento estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor de seu corpo, o perfume dela invadindo meus sentidos. Você dança bem para um cara da cidade, ela brincou rindo, e seus olhos encontraram os meus de um jeito que fez meu estômago revirar. Eu sabia que era só uma dança, mas cada toque, cada olhar, parecia carregar um peso que eu não queria admitir. Quando a música terminou, voltei para Ana, meu coração ainda acelerado. Ela não percebeu nada, apenas me puxou para dançar com ela e Luísa. Mas enquanto eu girava minha filha no ar, meus olhos traidores voltavam para Sofia, que agora conversava com um grupo de amigos. Eu me forcei a desviar o olhar, mas então vi Clara, sentada em um banco sob um coqueiro, segurando um copo de caipirinha. Ela me observava com aquele olhar calmo, quase melancólico, que parecia me chamar. Vem cá, João, senta um pouco comigo, ela disse, apontando para o espaço ao lado dela. Eu me aproximei, sentindo o peso de seus olhos em mim. Sentamos juntos, o som das ondas ao fundo misturando-se com a música distante do festival. Você parece tão à vontade aqui, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Mas aposto que sente falta da cidade, não é? Eu ri, tentando aliviar a tensão que crescia dentro de mim. Às vezes sim, mas aqui é diferente. É como se o tempo parasse. Clara sorriu e por um momento o luar iluminou seu rosto, destacando a curva suave de seu pescoço e os ombros que o vestido deixava à mostra. Ela se inclinou para pegar algo no chão, e o movimento fez o tecido deslizar ligeiramente. Meu coração disparou, e eu me peguei imaginando como seria tocar aquela pele, sentir o calor dela contra minhas mãos. Você já sentiu saudade de algo que nem sabe explicar? Ela perguntou de repente, os olhos fixos no mar. A pergunta me pegou desprevenido, como se ela tivesse lido meus pensamentos. Às vezes, respondi, minha voz mais rouca do que eu queria. Às vezes, sinto que falta algo mesmo tendo tudo. Clara virou-se para mim, e por um segundo nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir sua respiração. Eu sei como é, ela murmurou, e havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que me fez querer abraçá-la, protegê-la, mesmo sabendo que era errado. O festival continuou até tarde, mas eu já não estava mais tão presente.
Minha cabeça estava em outro lugar, dividida entre o sorriso provocador de Sofia e o olhar profundo de Clara. Quando voltamos para casa, Ana e Luísa, eu, no entanto, fiquei acordado, sentado na varanda, olhando para as estrelas que brilhavam acima da floresta. O vento da primavera soprava suave, trazendo o perfume das flores e o som distante das ondas. Mas dentro de mim havia uma tempestade. Meus pensamentos voltavam para Sofia, para o jeito como ela dançava, para o toque de suas mãos. E então, para Clara, para a calma dela, para a forma como sua presença parecia preencher um vazio que eu nem sabia que existia. Eu sabia que não deveria pensar nelas assim. Sabia que estava brincando com fogo. Mas naquela noite, enquanto o vento balançava as folhas das palmeiras, eu não consegui parar de imaginar o que aconteceria se eu cruzasse aquela linha invisível. Fechei os olhos, sentindo o calor da noite contra minha pele, e meu coração bateu mais forte, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. A noite estava quente, o ar carregado com o perfume salgado do mar. Eu estava na varanda, o coração ainda pulsando rápido, como se tentasse acompanhar o ritmo das ondas que quebravam ao longe. As estrelas brilhavam no céu, mas minha mente não estava nelas. Estava em Sofia, no jeito como ela dançava, o corpo movendo-se como se convidasse o mundo a segui-la. E estava em Clara, na calma que ela exudia, mas que escondia uma chama que eu sentia queimar em mim. Eu sabia que precisava parar, que aqueles pensamentos eram um caminho perigoso. Mas naquela noite, enquanto o vento sussurrava segredos pelas folhas das palmeiras, eu não conseguia apagar as imagens delas da minha cabeça. No dia seguinte, o sol da primavera parecia mais intenso, como se quisesse iluminar cada canto da pequena cidade litorânea. O festival continuava, com barracas de artesanato espalhadas pelas ruas. Ana estava ocupada ajudando a organizar um desfile de fantasias para as crianças, e Luísa, com um chapéu de palha torto na cabeça, corria de um lado para outro, rindo enquanto tentava pegar um balão colorido. Eu deveria estar lá, com elas, sendo o marido e pai que sempre fui. Mas meus pés, quase sem que eu percebesse, me levaram para a casa de Sofia. Ela morava numa casinha de paredes brancas, com janelas pintadas de azul, e um quintal pequeno onde cresciam hibiscos vermelhos. Quando cheguei, Sofia estava sentada na varanda, cercada por pedaços de tecido colorido, a máquina de costura zumbindo suavemente. O vestido que ela usava hoje era amarelo, leve como uma pétala, e se ajustava ao seu corpo de um jeito que fazia meu peito apertar. João, que surpresa! Ela disse, levantando os olhos castanhos que pareciam brilhar mais que o sol. Quer um suco? Antes que eu pudesse responder, ela já estava de pé, caminhando até a cozinha com um balanço natural que fazia o tecido do vestido dançar contra suas pernas. Eu me sentei, tentando manter a compostura. Vim só dar uma passada, ver como você tá, falei, minha voz soando mais tensa do que eu queria. Sofia voltou com 2 copos de suco de caju, o líquido gelado brilhando sob a luz. Ela se sentou ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor de sua pele, mesmo sem tocá-la. Você tá diferente, João. Ela disse, inclinando a cabeça, um sorriso brincando nos lábios. Mais quieto. Tá tudo bem? O jeito como ela me olhou, como se pudesse ver além da minha fachada, fez meu coração disparar. Tô bem, só curtindo o clima daqui, respondi, tomando um gole do suco para esconder o nervosismo. Sofia riu, um som leve que parecia flutuar no ar. Você não parece o tipo que curte o interior, sabia? Mas acho que a primavera faz isso. Ela enfatizou a última palavra, os olhos fixos nos meus, e eu senti um calor subir pelo pescoço. Tentei mudar de assunto, apontando para os tecidos espalhados. Você tá fazendo o que com isso tudo? Sofia se animou, pegando um pedaço de tecido azul marinho. Um vestido para o desfile de amanhã. Quer ajudar? Não é tão difícil quanto parece. Eu não sabia costurar, mas aceitei. Qualquer coisa para ficar mais tempo ali, perto dela. Sofia me entregou uma tesoura e começou a explicar como cortar o tecido. Nossos dedos se tocaram quando ela ajustou minha mão e o contato foi como uma faísca. A pele dela era macia, quente, e por um instante nossos olhos se encontraram.
Ela não desviou o olhar e eu também não. Você tá cortando torto, João, ela disse, rindo, mas sua voz tinha um tom mais baixo, quase íntimo. Eu sorri, tentando manter as coisas leves, mas meu coração batia. Passamos a tarde assim, entre risadas e pequenos toques que pareciam inocentes, mas que carregavam uma eletricidade que eu não podia ignorar. Em um momento, Sofia se inclinou para pegar um alfinete que caiu no chão, e o vestido subiu um pouco, revelando a curva suave de suas coxas. Eu desviei o olhar, mas não rápido o suficiente. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse controlar, um calor subindo pelo peito, uma vontade que eu sabia que era errada. Você tá bem, João? Ela perguntou agora de pé, tão perto que eu podia ver as sardas delicadas em seu rosto. Tô. Menti, minha voz rouca. Ela sorriu como se soubesse de algo que eu não queria admitir. Quando voltei para a casa dos pais de Ana, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Luísa estava no quintal, brincando com um catavento que alguém do festival tinha dado a ela. Ana me viu chegando e acenou, o rosto iluminado por um sorriso. Onde você estava, amor? Eu inventei uma desculpa qualquer sobre ter ido ver o artesanato local, mas minha cabeça ainda estava na varanda de Sofia, no jeito como ela me olhou, no toque de suas mãos. Naquela noite, enquanto Ana dormia ao meu lado, eu não conseguia fechar os olhos. A culpa pesava, mas a imagem de Sofia, com aquele vestido amarelo colado ao corpo, não saía da minha mente. Eu me levantei, tentando não fazer barulho, e fui para a varanda novamente. O ar estava fresco, mas minha pele parecia queimar. Foi então que decidi caminhar até a praia, precisando do som das ondas para acalmar a tempestade dentro de mim. A praia estava deserta, iluminada apenas pelo luar que refletia na água. Eu estava andando pela areia, os pés afundando na superfície macia, quando vi Clara. Ela estava sentada numa rocha, olhando para o mar, o vestido azul balançando levemente com a brisa. João? Ela chamou, surpresa, ao me ver. O que está fazendo aqui tão tarde? Eu hesitei, não conseguia dormir. E você? Clara suspirou, os olhos fixos no horizonte. Às vezes venho aqui quando a casa está muito quieta. O mar me ajuda a pensar. Havia uma melancolia na voz dela que me puxou para mais perto. O luar iluminava seu rosto, destacando a suavidade de sua pele morena, a curva delicada do pescoço que o vestido deixava à mostra. Você parece carregar o peso do mundo, Clara, eu disse sem pensar. Ela virou o rosto para mim, surpresa, e então sorriu, um sorriso que misturava tristeza e calor. E você, João? Parece que está carregando algo que não quer contar. O jeito como ela disse isso, com aquela voz calma, mas firme, fez meu estômago revirar. Era como se ela pudesse ver o conflito dentro de mim, o desejo que eu tentava enterrar. Nós ficamos em silêncio por um momento, o som das ondas preenchendo o espaço entre nós. Então, Clara estendeu a mão para pegar uma concha na areia e o movimento fez o vestido deslizar um pouco. Eu senti meu corpo tensionar, uma onda de calor que não tinha nada a ver com a noite quente. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é sua? Ela perguntou, de repente, os olhos voltando para o mar. Eu não respondi, mas a pergunta ecoou em mim. Sim, eu já tinha sentido isso. E naquele momento, olhando para Clara, para a forma como o luar delineava cada curva de seu corpo, eu senti isso mais forte do que nunca. Às vezes, sinto ele aqui. Ela continuou, tocando o peito logo acima do coração. O Mateus? Mas ele está tão longe e eu só fico esperando. Havia uma vulnerabilidade tão crua na voz dela que eu não resisti. Estendi a mão, toquei a dela, sentindo a pele quente e macia sob meus dedos. Clara não recuou, apenas olhou para nossas mãos unidas, depois para mim. João! Ela murmurou, mas não terminou a frase. O ar entre nós estava pesado, carregado de algo que nenhum de nós queria nomear. Eu sabia que deveria me levantar, mas em vez disso, fiquei ali, a mão ainda na dela, o coração batendo tão alto que parecia abafar o som do mar.
Você merece mais do que esperar, Clara, eu disse, minha voz quase um sussurro. Ela me olhou, os olhos brilhando com algo que podia ser tristeza, desejo ou ambos. Por um instante, achei que ela ia se afastar, mas em vez disso, ela apertou minha mão, os dedos entrelaçando-se aos meus. E você, João? O que você merece? Ela perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu na brisa. Naquele momento, o mundo pareceu parar, o mar, as estrelas, o festival ao longe, tudo desapareceu. E só havia Clara, a pele morena brilhando sob o luar, o vestido colado ao corpo, destacando cada curva como uma promessa que eu sabia que não deveria aceitar. Mas eu queria. Meu Deus, como eu queria. Meus dedos apertaram os dela com mais força, e eu senti o calor de sua pele se espalhar por mim. Eu sabia que estava no limite, que um passo a mais me levaria a um lugar de onde não havia volta. E então, sem pensar, inclinei-me para mais perto, o rosto a centímetros do dela, o perfume dela, um misto de sal e flores, invadindo meus sentidos. Nossos lábios quase se tocaram, mas eu parei, o coração disparado, o corpo tremendo com o peso do que estava prestes a acontecer. O ar parecia suspenso, carregado com o peso daquele quase beijo. Meu rosto tão perto do de Clara que eu podia sentir o calor de sua respiração. O perfume de sal e flores que emanava dela. Meu coração batia descontrolado, como se quisesse pular do peito, e meus dedos, ainda entrelaçados aos dela, tremiam com a intensidade do momento. Mas então, um som distante, o eco de risadas vindo do festival, quebrou o feitiço. Clara piscou, como se despertasse de um transe, e soltou minha mão suavemente. É melhor a gente voltar, ela murmurou, a voz. Eu assenti, incapaz de falar, e nos levantamos, caminhando em silêncio de volta à cidade, o peso do que quase aconteceu pairando entre nós como uma nuvem invisível. O dia seguinte amanheceu com o céu de um azul tão vibrante que parecia zombar da confusão dentro de mim. O festival estava no auge, com desfiles coloridos pelas ruas e o cheiro de milho assado e cachaça enchendo o ar. Ana estava radiante, ajudando Luísa a ajustar uma fantasia de borboleta que Sofia havia costurado. Minha filha girava pelo quintal, as asas de tecido brilhando sob o sol, enquanto Ana ria, ajustando o chapéu de palha na cabeça dela. João, olha só como ela tá linda! Ana exclamou, me puxando para tirar uma foto. Eu sorri, tentando me ancorar na alegria daquele momento, mas minha mente estava em outro lugar, dividida entre o toque de Clara na noite anterior e o sorriso provocado. Eu sabia que precisava manter distância, mas algo em mim, algo que eu não queria nomear, me puxava de volta para elas. Durante o almoço, Sofia apareceu na casa dos pais de Ana, trazendo um cesto de frutas frescas do mercado. Ela usava um vestido leve, de um vermelho vivo que parecia incendiar o ambiente. O tecido se ajustava ao seu corpo como uma segunda pele, destacando a curva dos quadris e a delicadeza de seus ombros bronzeados. Trouxe isso para Luísa, ela disse, entregando uma manga madura para minha filha, que sorriu e correu para abraçá-la. Enquanto Sofia se abaixava para falar com Luísa, o decote do vestido revelou um vislumbre da pele macia de seu colo. E eu senti um calor subir pelo corpo, uma mistura de desejo e culpa que me fez desviar o olhar rapidamente. João, você tá bem? Ana perguntou, percebendo minha distração. Tô, amor, só um pouco cansado. Ela não insistiu, voltando a conversar com as tias. Mas seus olhos me seguiram por um instante, como se tentassem decifrar algo. Eu me levantei, precisando de ar, e saí para o quintal, onde Sofia agora estava arrumando os tecidos que trouxe para o desfile. Quer ajuda? Perguntei, tentando soar casual. Ela olhou para mim, os olhos castanhos brilhando com um misto de diversão e algo mais profundo. Você e sua mania de ajudar, hein? Ela brincou, mas havia um tom na voz dela que me fez sentir que ela sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Nós trabalhamos juntos, dobrando os tecidos e organizando os adereços para o desfile. Cada vez que nossas mãos se tocavam,
Era como se uma corrente elétrica passasse por mim. Sofia parecia perceber, porque às vezes ela demorava um pouco mais para soltar minha mão ou se aproximava mais do que o necessário, deixando o perfume dela, um misto de jasmim. Você está muito quieto hoje, João, ela disse em um momento enquanto amarrava um laço num pedaço de tecido. Tá pensando no quê? A pergunta era inocente, mas o jeito como ela me olhou, com os lábios entreabertos e os olhos semicerrados, não tinha nada de inocente. Nada demais, respondi, minha voz mais rouca do que eu queria, só aproveitando o momento. Naquela tarde, enquanto Ana e Luísa estavam no desfile, eu me vi sozinho com Sofia na casa dela. Ela precisava ajustar um vestido para uma das meninas do festival e eu, como um tolo, me ofereci para ajudar a carregar as coisas. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da máquina de costura e do vento que entrava pelas janelas abertas. Sofia trabalhava concentrada, o vestido vermelho agora trocado por uma blusa leve e uma saia que dançava ao redor de suas pernas a cada movimento. Você já pensou em como a vida pode mudar num piscar de olhos? Eu me aproximei, sentindo o ar ficar mais pesado. Às vezes, sim, respondi parando ao lado dela. Às vezes, sinto que estou vivendo algo que não planejei. Sofia levantou o olhar e por um momento o mundo parou. Seus olhos encontraram os meus e havia algo neles. Uma chama, um convite, uma promessa que eu sabia que não deveria aceitar. Mas então ela se levantou, ficando tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo. João. Ela sussurrou, e antes que eu pudesse pensar, meus lábios encontraram os dela. O beijo foi como uma onda suave no início, mas rapidamente se tornando uma corrente que nos puxou para mais fundo. Minhas mãos deslizaram para sua cintura, sentindo a curva suave sob o tecido fino. Sofia respondeu, as mãos subindo para meu pescoço, os dedos se enredando em meu cabelo, puxando-me mais para ela. Nós nos movemos para dentro da casa, para um canto onde a luz do sol entrava em feixes dourados. O beijo se aprofundou e minhas mãos, quase sem permissão, exploraram as linhas de seu corpo, sentindo a suavidade de sua pele sob a blusa. Sofia suspirou contra meus lábios, um som que fez meu sangue ferver. João, isso é errado, ela murmurou. Mas suas mãos continuaram me puxando, como se ela também não pudesse parar. Nós cruzamos a linha, nossos corpos se entrelaçando num momento de pura paixão, onde nada mais importava, nem Ana, nem Luísa, nem o peso da culpa que eu sabia que viria depois. Quando saí da casa dela, o sol já estava baixo, tingindo o céu de vermelho. Meu coração estava em pedaços, dividido entre o êxtase do que tinha acabado de acontecer e a culpa que me esmagava. Voltei para a casa dos pais de Ana, tentando agir normalmente, mas cada risada de Luísa, cada toque de Ana, era como uma faca no peito. Eu sabia que tinha ido longe demais, mas o desejo por Sofia ainda queimava em mim, como uma chama que não apagava. Não sei o que me levou até lá. Talvez a culpa, talvez a necessidade de me perder em algo que não fosse Sofia. Clara estava em casa, sozinha, enquanto os filhos brincavam na casa de uma vizinha. Ela estava no quintal, regando as plantas, o vestido de algodão colado ao corpo por causa do calor. João, que bom te ver, ela disse, sorrindo, mas havia uma sombra em seus olhos, como se ela soubesse de algo. Quer entrar? Fiz um chá gelado. Eu aceitei, seguindo-a para dentro da casa, onde o ar era fresco e o silêncio parecia amplificar cada batida do meu coração. Sentamos à mesa da cozinha e, enquanto Clara servia o chá, eu não conseguia tirar os olhos dela. O jeito como ela se movia, com uma graça tranquila, era diferente da energia vibrante de Sofia, mas igualmente magnético. O vestido dela, simples e desgastado, não escondia as curvas suaves de seu corpo, e eu me peguei imaginando como seria tocá-la. Você tá diferente, João, ela disse, sentando-se à minha frente. Parece que está carregando um peso. Eu engoli em seco, tentando desviar o olhar, mas os olhos dela, tão profundos, me prendiam. É só o cansaço, menti, mas minha voz tremia.
Clara estendeu a mão tocando a minha por cima da mesa e o contato foi como uma corrente elétrica. Você não precisa fingir comigo, ela disse, a voz suave mas firme. Eu sei como é se sentir preso. Eu não sei o que me possuiu, mas segurei a mão dela, apertando-a com mais força do que deveria. Clara, você já quis algo que sabia que não podia ter? Perguntei, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. Ela me olhou, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e desejo, e então assentiu, quase imperceptivelmente. Naquela tarde, enquanto o sol escaldava o quintal, Clara me levou para o fundo da casa, onde um pequeno riacho corria entre as árvores. Venha, quero te mostrar uma coisa. Ela disse. Seguimos até a margem, onde a água cristalina refletia o céu. Clara se abaixou para tocar a água e o movimento fez o vestido subir, revelando a pele macia de suas pernas. Eu senti meu corpo reagir, o desejo lutando contra a razão. É lindo aqui, não é? Ela disse, virando-se para mim. Mas eu não estava olhando para o riacho. Estava olhando para ela, para a forma como o sol iluminava sua pele, para a curva de seus ombros que parecia me chamar. Sem pensar, estendi a mão, tocando o braço dela. Clara não recuou, apenas me olhou, os olhos dizendo tudo o que as palavras não podiam. Eu a puxei para mim e nossos lábios se encontraram, um beijo lento, profundo, cheio de uma intensidade que era diferente do fogo de Sofia, mas igualmente avassalador. Minhas mãos encontraram a cintura dela, senti Clara suspirou, as mãos subindo para meu peito e por um momento estávamos perdidos um no outro, o mundo reduzido ao som da água e ao calor de nossos corpos. Quando nos separamos, o ar estava pesado, nossos rostos próximos, as respirações entrecortadas. Isso não pode continuar, João. Clara disse, a voz trêmula, mas seus olhos ainda estavam presos aos meus. Eu assenti, sabendo que ela estava certa, mas incapaz de prometer que pararia. Voltei para casa naquela noite. O corpo ainda vibrando com o toque de Clara, a mente um caos de emoções. Enquanto Ana dormia ao meu lado, eu fiquei olhando para o teto, o peso de minhas escolhas me esmagando. Eu sabia que estava vivendo uma mentira, mas o desejo por Sofia e Clara era como uma corrente que me puxava para o fundo. E eu não sabia como ou se queria me libertar. Ao fechar os olhos, senti o perfume de Clara ainda em mim. A culpa era como uma névoa densa, envolvendo-me enquanto eu deitava na cama, o perfume de Clara ainda impregnado em mim, misturado com o peso que crescia no meu peito. O teto da casa parecia me observar, silencioso, enquanto Ana dormia ao meu lado, sua respiração suave contrastando com o tumulto dentro de mim. Eu sabia que estava me afogando em um mar de escolhas erradas, mas o desejo por Sofia e Clara era como uma correnteza que me puxava, e eu não encontrava forças para nadar contra ela. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o quarto com um brilho pálido, e eu fechei os olhos, tentando apagar as imagens delas, mas elas continuavam lá, dançando em minha mente como sombras impossíveis de ignorar. O último dia do festival amanheceu, com um calor que parecia querer queimar qualquer resquício de razão que ainda me restava. A cidade estava viva, as ruas cheias de cores, risadas e o som. Ana estava ocupada, dobrando roupas e arrumando as malas, já planejando nosso retorno a São Paulo. Luísa corria pelo quintal, segurando a fantasia de borboleta que Sofia havia feito, rindo enquanto perseguia um passarinho que pousava nos galhos das laranjeiras. Eu deveria estar ajudando, carregando as malas ou brincando com minha filha, mas minha cabeça estava em outro lugar, dividida entre o desejo que ainda queimava por Sofia e a conexão profunda que sentia com Clara. Decidi caminhar até a praça, precisando de espaço para respirar, para organizar os pensamentos que giravam como um redemoinho. O festival estava no auge, com crianças dançando em círculo e casais girando ao som de uma música animada. Foi então que vi Sofia, parada perto de uma barraca de flores, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Ela usava um vestido leve, de um tom de lavanda que parecia capturar a luz do sol, destacando a pele. Nossos olhos se encontraram e ela sorriu, um sorriso que misturava provocação e uma pontada de tristeza. João, tá fugindo de alguém?
Ela perguntou, aproximando-se com um buquê de flores na mão. Eu ri, tentando aliviar a tensão que crescia dentro de mim. Talvez de mim mesmo, respondi, meio brincando, meio sério. Sofia inclinou a cabeça, os olhos castanhos me estudando como se pudesse ver através de mim. Você não é tão difícil de entender quanto pensa, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ela me entregou uma flor, uma orquídea branca, e seus dedos roçaram os meus, enviando um arrepio pelo meu corpo. Guarda isso, para lembrar da primavera. O jeito como ela disse aquilo, com um tom que misturava despedida e desejo, fez meu coração apertar. Eu peguei a flor, sentindo a textura delicada das pétalas, e por um momento quis puxá-la para mim, mas algo em seu olhar me fez parar. Uma sombra de resignação, como se ela soubesse que isso não podia continuar. Voltei para casa, com a flor na mão, o perfume dela misturando-se ao calor do dia. Ana estava na cozinha, cortando frutas para Luísa, e me olhou com um sorriso que, pela primeira vez, parecia carregar uma pergunta não dita. Onde você estava, amor? Ela perguntou, limpando as mãos no avental. Na praça, só dando uma volta, respondi, tentando soar natural, mas minha voz soou oca até para mim mesmo. Ela assentiu, mas seus olhos ficaram em mim por um segundo a mais, como se estivesse procurando algo. Eu me sentia exposto, como se ela pudesse ver as marcas invisíveis que Sofia e Clara haviam deixado em mim. Naquela tarde, enquanto Ana e Luísa tiravam um cochilo, eu fui até a casa de Clara. Não sei o que me levou até lá. Talvez a necessidade de entender o que sentia. Clara estava no quintal, sentada em uma cadeira de madeira, olhando para o riacho que corria ao fundo da casa. O vestido dela, de um verde musgo, abraçava seu corpo de um jeito que parecia desafiar a simplicidade do tecido, destacando a curva suave de seus quadris e a pele morena que brilhava sob o sol. João, ela disse, surpresa, ao me ver. Não esperava você hoje. Eu me sentei ao lado dela, o som da água preenchendo o silêncio entre nós. Eu precisava te ver, confessei, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. Clara me olhou, os olhos profundos carregados de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Você tá brincando com fogo, sabia? Ela disse, a voz suave, mas firme. Eu sei, respondi, olhando para o riacho, incapaz de encará-la. Mas às vezes sinto que não consigo parar. Clara ficou em silêncio por um momento, então estendeu a mão, tocando a minha. O contato foi como uma chama, reacendendo algo que eu tentava apagar. Elas não merecem isso. As palavras dela foram como um soco, não por serem duras, mas por serem verdadeiras. Eu apertei a mão dela, sentindo a pele quente e macia, e por um instante imaginei como seria esquecer tudo. Ana, Luísa, a vida em São Paulo, e me perder com Clara naquele quintal, ao som do riacho. Mas então ela soltou minha mão levantando-se. Você precisa decidir o que quer, João. Porque isso... Ela apontou para o espaço entre nós. Não é justo com ninguém. Ela virou o rosto, o cabelo caindo sobre os ombros, e eu vi a curva delicada de seu pescoço, iluminada pelo sol, como uma última tentação. Naquela noite, o festival terminou com uma queima de fogos que iluminou o céu, mas eu não estava lá para ver. Fiquei na varanda da casa, segurando a orquídea de Sofia e uma pequena concha que Clara me dera dias antes. Eu sabia que o tempo estava acabando, que amanhã voltaríamos para São Paulo e que eu precisava deixar tudo isso para trás. Mas como? Como apagar o toque de Sofia, o calor de seu corpo contra o meu? Como esquecer o olhar de Clara, a forma como ela parecia entender o vazio dentro de mim? Na manhã seguinte, enquanto carregávamos as malas no carro, Ana estava mais quieta do que o normal. Ela segurava Luísa pela mão, ajudando-a a colocar a fantasia de borboleta na mochila. Você tá bem, amor? Perguntei, tentando ler o que havia em seus olhos. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tô, João, só cansada. Havia algo na voz dela, uma distância que eu não tinha notado antes, e isso fez meu estômago revirar. Será que ela sabia? Será que tinha visto algo, sentido algo? Sofia e Clara vieram se despedir. Sofia estava na porta, segurando um cesto de frutas, o mesmo sorriso travesso no rosto,
Mas os olhos carregavam. Cuida da Luísa, tá? Ela disse, entregando o cesto para Ana. Seus dedos roçaram os meus ao passar o cesto e o toque, mesmo breve, foi como um último adeus. Clara estava ao lado mais reservada, os olhos fixos no chão. Boa viagem, João, ela disse, a voz calma, mas carregada de um peso que só nós dois entendíamos. Ela colocou a mão no meu ombro por um instante, e o calor daquele toque ficou comigo mesmo depois que ela se afastou. Quando o carro começou a se mover, deixando a cidade litorânea para trás, eu olhei pelo retrovisor. Sofia e Clara ficaram na estrada, cada uma com sua própria história, suas próprias cicatrizes. Luísa dormia no banco de trás, a cabeça apoiada no ombro de Ana, que olhava pela janela, o rosto impassível. Eu segurava o volante com força, a orquídea de Sofia e a concha de Clara guardadas no bolso, como lembretes de um fogo que ainda queimava em mim, mas que eu sabia que precisava apagar. As reuniões, os projetos de arquitetura, as manhãs levando Luísa para a escola, as noites ao lado de Ana, jantando em silêncio. Mas algo havia mudado. Ana não perguntava, mas seus olhares eram mais longos, mais atentos, como se ela estivesse esperando que eu dissesse algo. Eu tentava ser o marido de antes, o pai de antes, mas cada vez que fechava os olhos, via Sofia dançando sob as luzes do festival, ou Clara sentada à beira do riacho, o vestido colado ao corpo, os olhos me chamando. Uma noite, semanas depois, eu estava na varanda do nosso apartamento, olhando para as luzes da cidade. O vento frio de São Paulo não tinha o perfume das flores da primavera, mas carregava uma promessa de mudança. Peguei a orquídea seca e a concha, segurando-as na mão, e senti o peso de tudo o que havia feito. Eu sabia que não podia continuar vivendo assim, então, com um suspiro, coloquei os objetos numa caixa e aguardei no fundo do armário, como se pudesse trancar aquelas memórias junto com eles. Mas enquanto olhava para as luzes distantes, sabia que a primavera daquela cidade litorânea havia deixado uma marca em mim, uma que eu carregaria para sempre, como uma tatuagem invisível no coração.